Restaurantes atingidos pelo viaduto que desabou serão transferidos para a rodoviária. Mobilidade urbana, Águas Claras vai ganhar a 4ª estação de metrô. A obra deve beneficiar quase 9 mil passageiros. Escola na mira dos bandidos. Assaltantes invadem colégio e provocam prejuízo de 15 mil reais. Dengue. Distrito Federal tem 6 regiões com risco de surto da doença. E ainda, a Comissão de Constituição e Justiça aprova o fim da verba indenizatória na Câmara Legislativa. Boa noite, eu sou Juliana Cury e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Donos de restaurantes afetados pela queda do viaduto do Eixão Sul estiveram reunidos com o GDF nesta terça-feira. Entre os assuntos debatidos no encontro estão a mudança provisória dos estabelecimentos para outro local, como a rodoviária do Plano Piloto, e ainda o valor que deve ser pago em indenização aos empresários. Assim como ocorreu com os donos dos carros destruídos com o bloco do viaduto que desabou no dia 6 de fevereiro, o chefe da Casa Civil do DF, Sérgio Sampaio, sentou para conversar com os 2 donos dos restaurantes atingidos pela estrutura. A intenção é começar o acordo de ressarcimento pelos prejuízos causados. No caso dos restaurantes, o valor a ser pago vai ser mais difícil de precisar. Tem uma situação peculiar, porque os proprietários de restaurante, eles têm ali a questão do lucro cessante, né? É uma atividade comercial que eles não estão podendo desenvolver neste momento e, obviamente, isso gera um prejuízo além dos danos materiais que eles também tiveram. Para agilizar o pagamento das indenizações, o GDF pretende utilizar um trâmite diferente do convencional. Em vez de entrar na Justiça Comum, o governo e os donos dos restaurantes vão acionar a Câmara de Conciliação aqui do Tribunal de Justiça do DF. Desta forma, o pagamento vai ser feito por reconhecimento de dívida e não por precatórios, ou seja, sem ter que pedir para que o Judiciário cobre do GDF o valor dos prejuízos causados. Nós estamos pagando aí precatórios de 2005. Imagine essas pessoas, no grau de dificuldade em que elas se encontram hoje, terem que aguardar aí mais 10 anos para poder receber. Então, o que o governo quer realmente é devolver a condição dessas pessoas, voltar a exercer a sua atividade comercial, porque elas empregam muita gente, elas vivem dos seus estabelecimentos comerciais. Nós queremos, portanto, empreender a maior celeridade possível. Maria de Jesus esteve na reunião para saber a proposta inicial. O restaurante dela ficou completamente destruído com o desabamento do viaduto. Cerca de 30 funcionários estão sem trabalhar. Eles disponibilizaram para que a gente visite o local, para que a gente veja. É lógico que não há equivalência em metragem, mas assim, para que a gente possa, em princípio, a gente iniciar novas atividades para que de forma que a gente tenha, de alguma maneira, o sustento da família. Águas Claras vai ganhar mais uma estação do metrô. A previsão é de que a obra seja entregue à população daqui a 6 meses. Mais de 2,5 milhões de reais serão utilizados para a finalização da obra. Assim que estiver pronta, a estação deve atender cerca de 9 mil passageiros. O governo pretende ampliar ainda o metrô em Samambaia e Asa Sul. Por dia, cerca de 170 mil pessoas utilizam o transporte. Na cerimônia de assinatura dessa ordem de serviço, um grupo de 100 aprovados no concurso público do metrô em 2013 levou faixas e questionou quando será a nomeação, já que hoje o metrô trabalha com um déficit de 670 trabalhadores. Em nota, a empresa informou que aguarda a aprovação de um projeto de lei que recompõe o orçamento do DF para convocar os concursados. Virou rotina, até as escolas têm sido reféns da criminalidade. A ação dos bandidos acontece mesmo em locais com monitoramento por vídeo e com presença de vigilantes. Em Samambaia, por exemplo, uma escola particular já foi invadida 2 vezes. A última foi na semana passada, quando os criminosos deixaram um prejuízo de cerca de 15 mil reais. Foi por esse buraco que os criminosos conseguiram entrar nesta escola particular.
que fica na quadra 404 de Samambaia Norte. Os bandidos levaram computadores portáteis e vários equipamentos elétricos. Para trás, deixaram as salas reviradas. Tudo jogado, tentaram encontrar o máximo de equipamentos eletrônicos possíveis para poder levar e furtar. A escola já foi alvo de bandidos neste ano. A última ação criminosa foi na semana passada, durante a madrugada. Um prejuízo de cerca de R$15 mil. Quem trabalha na unidade conta que os roubos e furtos são constantes na região de Samambaia. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram mais de 4 mil roubos a pedestres e cerca de 170 roubos a comércios. Tem muitas histórias. Sim, é parada, é a gente saindo do serviço, voltando para casa, acontece. Quando a gente está vindo para o trabalho também, às vezes acontece. Então, assim, é muito ruim essa sensação. A população pede mais apoio e ações de policiamento na cidade. Policiamento, né? Mais ostensivo, na verdade. Por mais que tenhamos esse policiamento, ele não é um policiamento ostensivo. Ele é esporádico. Cadê o Cosme Damião, que ele falou que tinha colocado na rua? Cadê? Onde está? A TV Band mostrou em janeiro outra escola que passou pelo mesmo sufoco. 5 adolescentes invadiram a unidade 56 do setor O em Ceilândia e roubaram 2 carros e celulares da diretora e da vice-diretora. Eles faziam parte de uma gangue e foram apreendidos. Os carros foram recuperados horas depois no condomínio Sol Nascente. Vamos às respostas. A Polícia Militar informou que não recebeu nenhum chamado sobre esse assalto e destacou a importância do registro das ocorrências, uma vez que o policiamento é orientado para dar atenção às áreas com maior número de crimes. A PM informou que todo o policiamento no DF é planejado de acordo com as necessidades de cada região administrativa. Disse que em Samambaia tem diversos tipos de policiamento, inclusive a dupla Cosme Damião. A polícia disse ainda que nos 2 primeiros meses desse ano foram realizadas 150 prisões somente em Samambaia. Apesar das explicações, a população reclama que ainda é pouco, porque as ocorrências não param. Um homem foi preso acusado de vender diploma falso em Taguatinga. O estelionatário cobrava R$500 pelo serviço. Ele foi detido depois de uma denúncia anônima. A prisão aconteceu em um shopping de Taguatinga Norte na noite passada. O vídeo foi feito pela PM quando ele se preparava para encontrar uma cliente. O homem confessou o crime. Na casa dele, em Águas Lindas de Goiás, a polícia encontrou um computador com arquivos de vários documentos falsificados. Também foram encontrados e apreendidos carimbos, papéis especiais e telefones utilizados para negociar os diplomas. O criminoso foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Centro. Na Asa Sul, um buraco no asfalto da quadra 406 tem preocupado comerciantes e moradores. Eles denunciam que cobram uma solução do governo há mais de 15 dias. Enquanto o problema não é resolvido, um pedaço de madeira foi colocado no buraco para evitar acidentes. No meio do caminho tem um buraco e lá dentro tem resto de madeira, asfalto e um pedaço de pau. O problema é que tudo isso aí está no estacionamento da comercial da 406 Sul. A Fátima conta que o buraco tem causado dor de cabeça aos comerciantes, já que alguns clientes já estão reclamando da situação que não é solucionada. Os clientes, sim, chegam e estacionam tranquilamente. Já tem outros que já chegam reclamando, achando que é obrigação da gente tampar o buraco. Chegou, o buraco de vocês está aumentando, está cada vez crescendo. Só que, assim, não é obrigação nossa fazer isso. Como no lugar passa uma galeria de água pluvial, os comerciantes acionaram a CAESB para resolver o problema. Mas até então nada foi feito. E quem passa pelo local já está percebendo que quanto mais tempo levar para fechar o buraco, mais ele vai aumentar. A tendência com a chuva é aumentar totalmente. Enquanto a situação não é solucionada, motoristas e pedestres devem ficar atentos para não ficarem no meio do caminho. Em nota, a Nova Cap informou que um técnico vai vistoriar o local e deve incluir o reparo na programação de obras. A companhia acredita que o problema pode ter sido provocado pelo rompimento da rede de drenagem de água da chuva na região.
Alerta: o Distrito Federal tem 6 regiões com risco de surto de dengue. A maioria dos casos ocorre em Sobradinho 2, Lago Norte, Fercal, Parkway, Lago Sul e Varjão. Para intensificar o combate ao Aedes aegypti, foi criado o dengômetro, uma forma de monitorar ainda mais o mosquito que transmite a dengue, febre amarela, chikungunya e também o zika vírus. O Distrito Federal está em situação de alerta, segundo o levantamento apresentado pela Secretaria de Saúde. 14 regiões administrativas apresentaram dados de infestação do mosquito Aedes aegypti acima do esperado. As regiões com risco de surto são Fercal, Lago Norte e Sul, Parkway, Sobradinho 2 e Varjão. Com o estudo e a visita de agentes em casas e prédios, a Secretaria de Saúde identificou a mudança das características de infestação e elegeu o grande culpado para o aumento dos focos do mosquito: os reservatórios de água usados durante o racionamento. Pela característica dos reservatórios, nós chamamos de A2, né, os reservatórios para consumo humano ao nível do solo. A maior preocupação são esses reservatórios que provavelmente vêm do racionamento de água, né, do estoque de água nas residências. Apesar do aumento de infestação, o índice de casos de dengue no DF não aumentou. Nos últimos 2 meses foram 360 ocorrências e 295 casos prováveis. Uma redução de 45% de notificação se comparado a 2017. Entre as ações de prevenção apresentadas pela Secretaria de Saúde está a criação do dengômetro, uma ferramenta que vai reunir dados mensais sobre a transmissão de doenças e a infestação do mosquito Aedes aegypti nas 31 regiões administrativas. A escala de classificação varia de 0 a 4 e cada uma possui uma medida e ação. Atualmente, o Distrito Federal está no nível 1, o que significa que a infestação do mosquito está em alta e que medidas de prevenção e combate precisam ser intensificadas. A alteração do padrão de infestação do vetor já aponta a necessidade de todos estarmos preocupados em implementar medidas para reverter essa infestação e, consequentemente, impedir que nós tenhamos a ocorrência de um surto de dengue dentro do Distrito Federal. Agora vamos à segunda reportagem especial da série Religiões. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o cristianismo. Aqui no Brasil são 2 as principais religiões cristãs, o catolicismo e o protestantismo, que deu origem às igrejas evangélicas. Veja agora um pouco mais sobre essas crenças que reúnem milhões de fiéis em todo o país e aqui no Distrito Federal. Fiéis se ajoelham e fazem suas orações. Essas cenas da mais pura manifestação de fé se repetem e são comuns em várias partes do mundo. Bem no centro da cidade, a catedral é o templo mais conhecido da Igreja Católica na capital do país. De acordo com a pesquisa distrital por amostra de domicílio, os católicos equivalem a mais de 58% da população do DF, ou seja, cerca de 1.700.000 pessoas. Mas de onde vem essa fé? O padre João Firmino lembra bem quando a dele começou. Eu vim de um lar católico. Minha avó era daquela que às 6 horas da tarde rezava o terço e me chamava na rua para deixar os brinquedos, as brincadeiras e rezar. Ia com raiva, né? Mas sempre rezava e foi nessa fé que eu fui educado. Era daquele que ia para a missa e ficava do lado de fora da igreja, mas depois, conhecendo um pouco mais, né, tendo essa experiência com Deus, me aproximei, entrei e hoje sou padre. A fé religiosa, a fé cristã, católica que eu vivencio, para mim tem essa importância porque, além do laço de família, veio da experiência que eu tive também com Deus, de ver que Deus escuta os nossos pedidos. A Igreja Católica tem uma ligação forte com Brasília. Isso porque Dom Bosco, santo italiano e fundador da Ordem dos Salesianos, profetizou a construção da cidade bem antes dela ser feita. Aqui, o que não faltam são opções para os católicos celebrarem a fé. Ao todo, são cerca de 140 paróquias espalhadas pela cidade. A primeira missa realizada na nova capital do país ocorreu bem aqui, em frente a essa cruz, na Praça do Cruzeiro. Para o bispo auxiliar de Brasília, a Igreja Católica no DF vem se reinventando e os fiéis têm se mostrado mais ativos. Eu creio que a ação de Dom Sérgio, cardeal arcebispo de Brasília, tem ajudado a perceber a grandeza de ser cristão.
Mas, para o bispo, o que importa mesmo é que as pessoas nunca percam a fé. Você veja que se fala em 8 a 10% no Brasil de pessoas que não estariam ligadas a uma religião ou que não querem estar ligados a uma religião. Mas 90% do povo brasileiro se diz religioso. Isso é um fenômeno extraordinário, um número, diante da imensidão do Brasil e do número de habitantes, é uma porcentagem muito significativa. Aqui um dos ramos do cristianismo que teve origem na reforma da Europa no século XVI ganha cada vez mais seguidores. O protestantismo surgiu com Lutero, se espalhou pelo mundo e se ramificou em diversas igrejas evangélicas. No DF, são cerca de 900 mil evangélicos, tradicionais e pentecostais. Eles representam quase 30% dos brasilienses. Para se ter uma noção, na estrutural, aproximadamente metade da população é evangélica. A nossa origem foi uma origem descentralizada, porque o protestantismo nasceu com Lutero, e Lutero, logo após Lutero ter criado a igreja com base na doutrina da salvação pela fé, que a Bíblia como maior autoridade sobre o homem, logo em seguida veio outras ramificações, como a igreja luterana, não é? Como os anglicanos, e vieram também os próprios presbiterianos, né? Nessa igreja no Sudoeste, o altar passa pelos últimos ajustes para receber os fiéis. Esse é apenas um dos locais que recebem centenas de pessoas em cultos, que ocorrem praticamente durante toda a semana. Eu acho que o crescimento das igrejas evangélicas é uma tendência. No Distrito Federal, são milhares de templos evangélicos. Os nomes são os mais diversos, mas o que é celebrado é justamente isso, a diversidade religiosa. Não apenas entre as igrejas evangélicas, mas sim entre todas as religiões. Eu acho muito importante, eu acho que isso é um reflexo de uma sociedade aberta, madura, isso é reflexo de um país realmente abençoado, um país que se abriu para todos. E vou te falar, isso é reflexo do cristianismo. Só os países cristãos são países tolerantes e abertos democraticamente. Você não encontra uma democracia permanente em países que não têm uma raiz cristã, quer seja evangélico, quer seja católico. Mas a capital do país ainda abriga outras tantas religiões. Na próxima reportagem especial, a gente te convida a conhecer as origens e curiosidades do islamismo e judaísmo. Não perca! Veja a seguir, a verba indenizatória dos deputados distritais pode estar com os dias contados. Os detalhes daqui a pouco. Até já.